Glória a Deus. Nós vamos estar lendo hoje, os milagres não pararam. Então, no livro de Lucas, você vai abrir lá Lucas 8:40. Só me ver pequenininha a luz. Lucas 8:40. Lucas 8:40. Nós vamos observar aqui na palavra do Senhor que os milagres não pararam. E não pararam hoje no tempo que nós estamos vivendo. E se nós analisarmos, Jesus, ele deixou um grande exemplo na palavra dele. E nós temos que continuar no caminho de Jesus, olhando para Jesus, que nós vamos obter os nossos milagres também. E aqui nós vamos ver dois exemplos de grandes mulheres de Deus, grandes homens de Deus, que conheciam a palavra, mas precisavam de um grande socorro do Senhor. Todos achou em nome de Jesus? Lucas 8:40. Todos acharam em nome de Jesus? Vamos observar aqui com o exemplo de Jesus. Os milagres não pararam e não pararam no dia de hoje. Então vamos lá. E aconteceu o que? Quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. Vocês já observaram que o homem de Deus ele sempre está cercado de pessoas? Porque às vezes, a maioria das vezes, a unção atrai as pessoas, mas nem todos que estão atraídos pela unção do pregador, ou até mesmo pelo próprio Jesus recebendo os milagres. A multidão estava lá ouvindo, a multidão estava lá com Jesus, mas os milagres não aconteciam com todos. Aí você pergunta assim, por que, irmã? Pergunte aí, por que, irmã? Porque eles não tinham fé, eles eram observadores, eles só observavam Jesus. E se nós viemos na igreja hoje só observar o pregador, os milagres não vão acontecer. Porque você tem que crer que tudo que sai aqui do altar, a palavra do Senhor, ela é viva. Ela é viva. Ela é tão eficaz, que quando você está ouvindo, Jesus está operando. E você vai analisar aqui que as pessoas estavam esperando Jesus. Eles esperavam ouvir Jesus, mas os milagres não aconteciam na vida de todos. Mas aqui no 41 a gente vai observar o quê? Preste bem atenção. Era uma multidão? Era. Mas todos foram curados? Não. Mas vamos observar aqui. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Chegou um homem qualquer na multidão, igreja? Não. Esse homem era o quê? Um príncipe. Um homem que conhecia a palavra, um homem que estava no meio dos anciões da sinagoga de Israel, um homem culto da palavra do Senhor. Mas ele ouvia falar de Jesus. Às vezes ouvir, por exemplo, eu estou aqui na igreja, eu ouço falar de Jesus, mas eu tenho que viver as minhas próprias experiências. Como eu vou saber que Jesus cura se eu nunca experimentei a cura? Como eu vou saber se Jesus liberta se eu nunca experimentei na minha casa? Então tem pessoas que estão na igreja, que estão só ouvindo os milagres acontecendo na vida do outro irmão, mas ainda não está vivendo seus próprios milagres. Mas só que Jairo, ele conhecia a palavra. Só que Jairo, ele vai buscar em Jesus a resposta. E muitas das vezes nós estamos na igreja, é como eu disse quarta-feira, nós oramos, nós clamamos, nós fazemos os propósitos, as campanhas na igreja, mas quando nós chegamos em casa, que nós deparamos com um problema, ou até mesmo uma enfermidade, nós não acreditamos que Jesus levou sobre si as nossas dores. Como assim? Com as nossas palavras. Você já observou que nós às vezes oramos, mas quando nós ouvimos o diagnóstico, suponhamos, estou orando pela cura de uma rinite alérgica.
aí eu creio que eu fui curada, eu faço os propósitos, eu reivindico o meu direito na palavra, mas quando eu chego em casa, a rinite dá aquele sintoma que ela está lá. Aí chega uma pessoa e fala assim: ô irmão, você está espirrando ainda, eu ainda estou com essa rinite. Você anulou a sua oração, porque você disse: a rinite ainda está comigo. Mas você poderia dizer assim: não, ela está aqui, mas eu já estou curado. Aí a pessoa vai dizer: mas você está de rinite alérgica, você está espirrando. Não, mas eu estou curado, eu estou liberto dessa enfermidade, porque assim a palavra do Senhor diz. É você continuar dizendo: não, eu estou curado. Da mesma forma, você está orando pelo ente querido, pelo marido, às vezes ele está lá nas drogas, na prostituição, às vezes até está no braço de um amante, mas você vai dizer: não, meu marido não está no braço da amante, porque a fé é a convicção daquelas coisas que você espera que você não vê. Por que eu não vejo? É porque eu tenho esperança, eu tenho fé na palavra do Senhor, que o que eu estou pedindo a Deus, Ele vai me atender. É você lutar pelos propósitos, é você lutar, é você perseverar. É você perseverar pelo seu milagre. Não, o meu filho não bebe. Aí chega uma pessoa dizendo: não, mas seu filho está bebendo. Não, ele estava bebendo, ele não bebe mais. Ah, mas eu vi bebendo, mas eu estou orando e crendo na palavra do Senhor, que meu filho já tomou nojo das drogas e da bebida. É você trazer a fé, é você trazer a existência da palavra do Senhor na sua vida. E aqui você vai observar, olha o que Jairo fez. Um homem de Deus, um homem que conhecia a palavra, que estava no meio da igreja, estava participando do altar, mas olha o que ele faz. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogou-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava morte. Aí eu te pergunto: por que a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o nosso bem? Você já observou que Jairo, ele não iria procurar Jesus se ele não tivesse a sua única filha na beira da morte? Você já observou que tem coisas que vêm na nossa vida para a glória do Pai? E eu sempre falo, quando está acontecendo alguma coisa na minha vida, eu sempre falo: tudo coopera para o bem, para o meu bem. Eu sempre falo isso. Se eu estiver passando por um deserto, ou seja, uma enfermidade, um problema espiritual, ou algo na minha família, ou até mesmo uma enfermidade, eu falo: Senhor, o que o Senhor quer? Para que está acontecendo isso na minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Aonde eu irei, Senhor? Porque eu sei que há um propósito para todas as coisas. Quando você serve a Deus, igreja, é como Jairo aqui. Se a filha dele não estivesse à beira da morte, ele não teria ido até Jesus. E quantos de nós, quantos ainda vão vir para Jesus porque está na beira de uma morte, ou está no leito de enfermidade, até mesmo no presídio? Quantos cristãos hoje, que são crentes, que são pessoas fiéis a Deus, que um dia estava lá no mundo, que participou de drogas, de facções, de matança, e hoje são grandes mulheres de Deus. Mas por quê? Foi ao encontro de Jesus. Todos os pecados têm perdão, todos. Não importa se foi um assassino, se foi um adúltero, uma prostituta, se foi um bandido, ou se está mesmo desenganado dos médicos. Mas se essa pessoa confessar Jesus, se essa pessoa ela se entregar a Jesus, todas as coisas podem para ela. E o principal é a salvação dessa alma. Hoje nós estamos aqui buscando pela libertação da nossa casa, mas essa libertação também virá através do quê? De uma convenção. Quando você está orando, o mundo espiritual está agindo. Às vezes nós não vemos nada, a gente vê tudo do mesmo jeito, mas nós vamos continuar caminhando dizendo: não, os meus olhos não estão vendo, mas os meus olhos espirituais estão vendo o mover de Deus na minha casa. E aqui vai dizer o que no próximo? E indo ele, apertando a multidão. Aqui é Jairo, ele estava indo, a multidão estava ali, ele estava indo no meio da multidão, desesperado ao encontro de Jesus, apertando a multidão. Só que havia outra pessoa no meio daquela multidão que estava desesperada, que estava também ao encontro de Jesus, que estava correndo para ter um encontro com Jesus, para receber o seu milagre. Olha aqui o que vai acontecer.
no 43, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. Quantos anos a filha de Jairo tinha aproximadamente? Quase 12 anos. E essa mulher sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. Olha o que estava acontecendo. E essa mulher gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Eu sempre falo, quando eu vou ministrar, eu tenho uma qualidade comigo. E todo guerreiro de Cristo tem que ser assim. Quando eu recebo um diagnóstico de um médico, eu não aceito. Eu lembro que uma vez eu fui ao médico e ele disse que eu tinha vários problemas, que eu teria que fazer várias cirurgias. Hemorroida, tirar meu útero, pedra na vesícula. Aí ele falou bem assim comigo, eu falei, doutor, eu não vou fazer nada disso. Acabei de receber o diagnóstico, não tinha orado a Deus. Eu falei assim, eu preciso de um tempo. Ele falou assim, mas as mulheres que chegam aqui no meu consultório com o problema que você tem, me imploram para tirar o útero e me imploram para ser operada, e você não quer ser operada. Eu falei, não. Eu não tinha orado, eu não tinha ido a falar com Jesus. E naquele período eu saí de lá e falei com o Senhor. Fui para o monte fazer campanha de oração, orando ao Senhor. Quando eu voltei ao médico, eu não precisava mais retirar meu útero, eu não precisava mais fazer nenhuma cirurgia da vesícula, as pedras tinham sumido, Jesus já tinha me curado. Mas por quê? Se eu tivesse aceitado o diagnóstico daquele homem, daquele médico, naquele instante, eu tinha operado. Ficaria curado? Sim. Mas Jesus queria me curar. Mas como eu descobri que Jesus queria me curar? Quando eu fui até Jesus. Quando eu fui pela palavra e disse para Jesus, Jesus, na Isaías 53, o Senhor narra uma narrativa, uma visão que o Senhor deu para o seu servo Isaías. O Senhor ainda não tinha vindo, mas a sua palavra já era viva ao Antigo Testamento, ao teu profeta. O Senhor disse o quê? Quem deu crédito à minha palavra? Eu falei, Senhor, eu dou crédito, eu confio. Eu vou lutar. Se o Senhor não me curar, eu opero. Mas, sendo cristã, conhecedora da verdade, da tua palavra, eu quero ser curada. Eu não quero tirar meu útero, porque isso é uma maldição hereditária. Eu não aceito maldição hereditária na minha vida, está sendo anulada a partir de hoje. E também não quero passar pela cirurgia, porque eu vou parar. Aí eu falei para o Senhor, quantos ceifeiros tem na seara? São poucos. Então o Senhor vai tirar uma ceifeira, mesmo que eu dê fruto no hospital, porque com certeza eu ia pregar lá no hospital, eu ia pregar a palavra do Senhor lá, mas o Senhor precisa de mim lá na igreja. E aí, falando com Jesus, Senhor, mas a tua palavra diz que o Senhor lá na cruz do Calvário levou as minhas dores e as minhas enfermidades. Então eu vou ser curado, eu falei com ele. Então passe com o teu poder e me cure. Me cure, Senhor, porque eu não quero passar no médico. E eu falei, eu sinto vergonha também de estar mostrando meu corpo para o médico, mesmo sabendo que é a profissão do médico, que ele é um homem profissional deixado por Deus para fazer tais coisas no nosso corpo. Mas eu falei, Senhor, eu tenho vergonha, me constrange toda vez que eu tenho que fazer um exame desse, ou fazer uma cirurgia dessa. Aí Jesus me curou. Aí essa mulher que nós estamos vendo aqui, já está no caminho, passando pela multidão. A multidão às vezes existe, são as vozes que nós ouvimos, você não vai ficar curado, você não pode, eu vi seu filho lá nas drogas, eu vi seu marido com a prostituta, eu vi seu marido usando, roubando, matando. Essas vozes às vezes a gente ouve, mas você que é cristão vai ouvir essas vozes? Já ele estava ali, apertando a multidão, passando pelaquela multidão, e já tinha outra mulher observando a Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, e ela disse, não, eu vou lá, porque ela já tinha gastado tudo. O milagre dela não dependia mais do médico. Vocês estão entendendo que essa mulher aqui, do fluxo de sangue, ela era desenganada pelos médicos, mas, pare bem, ela viveu 12 anos com esse fluxo de sangue. Por quê? Porque Jesus conhece o presente, o passado e o futuro, e Jesus sabia que ele ia curar essa mulher, que ela bastava ouvir que Jesus ia passar na cidade dela e ela seria curada.
Às vezes nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, estamos dentro da casa do Pai como Jairo, e nós não temos força o suficiente para reivindicar os milagres, que já são de graça, que já foram consumados lá na cruz do Calvário. E nós não damos crédito à palavra do Senhor, como diz Isaías. Porque quando nós duvidamos do milagre, nós ficamos doentes. E essa mulher não tinha mais jeito para ela. Ia chegar um período, se Jesus não viesse, a vida dela, ela ia morrer. Porque eram 12 anos. Ela já era um milagre vivo. Porque uma mulher com fluxo de sangue, derramando sangue, aonde ela não podia sair de casa. A mulher que tinha esse problema dela não podia ir à igreja, não podia sair de casa, não podia viver em sociedade, não podia nem ter, ao menos ter um marido para ter relação com esse marido, porque ela sangrava muito e ela estava desenganada pelos médicos e não tinha mais dinheiro porque tinha gastado tudo. Às vezes tem pessoas que estão assim, gastando tudo, entrando na falência porque não é fiel a Deus. Conhece a palavra, sabe o caminho da verdade, mas está tocando no que é de Deus. É como uma pessoa, a Bíblia fala o quê? Em Malaquias: trazeis os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. Aí a pessoa conhece a verdade. No Velho Testamento também tem isso, e tem o exemplo de Abraão sendo falado que ele foi um dos homens que trouxe os dízimos à casa do pai, mas a pessoa rouba a Deus, e aí está entrando em falência. O inimigo está cegando, os médicos, os exames, os diagnósticos, está destruindo essa vida, como aconteceu com essa mulher, indo à falência, já não tinha mais nada. Mas tem pessoas que ainda não acordaram, estão descendo, estão perdendo tudo, estão ficando pobres, porque eram pessoas que têm condições eu quero dizer, pessoas que têm talentos, que fazem coisas lindas, maravilhosas, mas estão falindo, porque estão dentro da igreja, mas não estão obedecendo a palavra do Senhor. E aqui, se você analisar no 44, olha aqui, chegando por detrás dele, essa é a mulher do fluxo de sangue, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. Preste bem atenção, essa mulher, ela não chegou nitidamente até Jesus e falou assim: Jesus, eu quero que Jesus me cure. Não, ela tinha tanta fé, como vocês que estão aqui hoje, sentado aí agora, você pode ser curado. Eu ainda não orei, vamos dizer assim, que eu ainda não orei para você ser curado, mas através da palavra de Jesus, vocês podem ser curados aqui agora. Vocês podem procurar a enfermidade e não encontrar, porque Jesus está curando cada um de vocês. E se vocês tiverem fé, essa mulher não foi de frente ao Jesus: me cura, Jesus, porque ela não contou a vida dela para Jesus. Jesus, eu tenho 12 anos, eu fiquei pobre, eu perdi família, eu perdi marido, eu não tenho marido mais. Poderia estar com o marido em casa? Sim, mas ela não tinha mais contato físico com aquele marido, porque ela estava sangrando. E ela poderia dizer: Jesus, eu sou uma pobre coitada, eu estou aqui desenganada dos médicos, há 12 anos eu tenho sofrido, eu não saio de casa, eu não posso nem ir na igreja te buscar. Mas ela disse: tão somente eu tocar na orla daquele homem, eu ficarei curada, porque aquele homem tem poder. Da mesma forma, vocês que estão me ouvindo, vocês podem ficar curados agora, receber o seu milagre agora, porque não é a irmã Patrícia que faz milagre, é Jesus. Se você dizer: Jesus, eu deu crédito à tua palavra, eu estou ouvindo agora, como essa mulher que não podia ir à tua casa, mas ela disse: tão somente se eu tocar na obra do Senhor. Ela veio pelo chão, ela veio se esquivando da multidão, para a multidão não ver ela, e apredejada, porque ela era uma mulher impura. Porque naquela época, a mulher que sangrava, da forma que sangrava, as mulheres que tinham fluxo de sangue, elas eram impuras, elas não podiam sair de casa. Mas essa mulher disse: não, eu estou morrendo, e se eu tiver que ser predejada e morrer, tocar na hora daquele homem, eu tenho uma chance de viver. E é dessa forma, igreja, que nós temos que agir. Nós temos que viver na presença do Senhor até os últimos dias da nossa vida, porque esse é o caminho, esse é a verdade, e Jesus é a vida. E sem Ele nada podeis fazer. Mas quando nós damos crédito à palavra, dizendo: não, eu conheço a verdade e a verdade me libertará, você será liberto de qualquer enfermidade.
pode ser um câncer, pode ser um médico que te desenganou como desenganou para o fluxo de sangue, pode ser como a filha de Jairo, que Jairo não sabia, a filha dele estava à beira da morte, mas quando ele vai ao encontro de Jesus, olha o que acontece, vamos observar aqui, vamos terminar a mulher do fluxo de sangue, e chegou por detrás dele, e disse-lhe Jesus: quem é este que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, dizendo: quem és que te tocou? E disse Jesus, olha o que Jesus disse: havia uma grande multidão, todos estavam tocando em Jesus. Preste atenção, igreja, todos estavam tocando em Jesus, mas não acontecia nada. Mas a fé daquela mulher, que não estava somente tocando, ela estava rastejando, tocou na orla de Jesus, no vestido de Jesus, e ela ficou curada. Jesus falou: olha, não, Pedro, aconteceu algo aqui estranho, porque de mim saiu o poder, porque a fé daquela mulher era tão grande, que ela não precisava falar com Jesus, ela só precisava tão somente ter um encontro com ele, tocar, e ela ficou curada. Olha o que Jesus disse: e disse-lhe Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante dele, de Jesus, declarou-lhe diante de todo o povo a causa que lhe havia tocado e como logo sarada. Quando ela tocou Jesus, ela ficou curada. Olha que linda essa história dessa mulher. E aí ela volta para dar o testemunho, porque Jesus falou: não, alguém me tocou, tem algo acontecendo aqui diferente. Aí ela disse: Senhor, tremendo de medo, porque ela sabia que quando ela declarasse o seu milagre, a multidão ia reconhecer. Às vezes nós estamos assim, estamos na casa do Pai, mas não estamos declarando para outras pessoas aí fora quantas maravilhas Jesus já fez na nossa vida. Quantas maravilhas, quantos livramentos, quantas coisas Jesus já fez por você. E às vezes nós não declaramos para as pessoas. Às vezes nós estamos no hospital, ali com a gente querida, a gente vê um irmão lá do lado, ou uma pessoa até que não é cristão, padecendo com uma enfermidade, mas não abrimos a boca para dizer para aquela pessoa que Jesus pode tocar, Jesus pode curar. Então nós somos uma Bíblia viva. Quando nós saímos da casa do Pai, nós tornamos a Bíblia aberta. Nós temos que declarar, nós temos que dizer para as pessoas que Jesus cura, que Jesus liberta, que basta um toque, que basta elas abrir o coração e ter fé que Jesus pode tirar qualquer enfermidade, qualquer espírito maligno pode ser expulso quando Jesus tocou. E aqui, preste bem atenção, e ele lhe disse: tem bom ânimo, filha. Olha como Jesus chama essa mulher: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. O que aconteceu com aquela mulher? Ela nunca mais seria mais a mesma. O que aconteceu? Ela foi curada, mas também ela foi salva. Ela teve um encontro tão grande com o Pai, que ela já não era mais serva, ela era filha. Ela já não era chamada mais mulher de fruto de sangue, ela era chamada de filha. Filha, e Jesus fala: filha, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Então ela recebeu a cura e a salvação. Não somente ela veio buscar a cura, porque você já observou que muitas pessoas vêm à igreja, recebem a cura e não voltam mais. Ela recebeu a cura de uma enfermidade, mas ela não recebeu a salvação, porque ela queria só a cura, ela queria só o milagre, ela não queria Jesus. Essa mulher aqui, ela não só queria a cura, mas também queria a salvação, porque ela foi com tanto temor que Jesus conhecia o coração dela. Jesus cura, mas ela foi salva também. E aqui você vai ver: e estando ela ainda falando, chegou em sua casa o príncipe da sinagoga. Aqui é Jairo já chegando. A mulher já recebeu o seu milagre, Jairo já está chegando desesperado ao Senhor Jesus. Jesus é como um médico, né? Chegamos lá no consultório do médico desesperado: doutor, estou passando por isso, estou passando por enfermidade, estou com isso, estou com meu filho lá com um problema espiritual, o psicólogo, o psiquiatra, estou com meu filho louco, estou passando por luta. Aí Jesus fala assim: filha, calma. Olha o que Jesus vai dizer para Jairo. Jesus:
A tua filha, aí olha só, estando ele ainda falando, chegou à casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta. Não incomode os mestres. Tem pessoas que fazem isso conosco. Você já observou? Às vezes você está lutando pelo marido. Aí chega a tua vizinha e fala assim: olha, pare de lutar por esse homem. Vai lá, casa de novo. Aqui da igreja. Isso às vezes acontece. Tem muitos casamentos no instituto da igreja, porque é ensinado a mulher a perdoar, mas não voltar. Isso acontece muito. Às vezes eu estou ali dando algumas consultorias no meu canal. Aí as mulheres dizem assim: eu vou largar meu marido, porque ele me traiu. Aí eu falei assim: mas você tem o dever de lutar. Aí eu vou instruir aquela mulher, dizer para ela: se você não lutar pelo seu marido, não pense em você que você vai encontrar um homem da igreja pronto. Todos têm problema. Você casou com um homem da igreja, ele caiu. Mas se você casar com outro, se você não quebrar essa maldição, como tem muitas pessoas que eu já estão no quinto casamento porque não quebrou a maldição, continua mudando de marido, achando que é a solução. Traiu? Você tem direito à carta de divórcio? Sim, tem. Mas eu te digo uma coisa: perdoe. Perdoe e lute pelo que é seu, porque esse você conhece. Esse você conhece os defeitos, as qualidades, é o pai dos seus filhos. Porque divórcio traz consequências. E eu te digo uma coisa: é melhor você lutar pelo aquele que você conhece do que você entrar em outro relacionamento que você não conhece. Entregar sua vida a um homem que às vezes vai ser até um adulto, um pedófilo. Como já vi mulheres que passou por um processo de divórcio, se separou e casou com um pedófilo que abusou dos seus filhos. E aí, se ela tivesse lutado pelo seu marido, ele tinha se convertido, ele estava na presença do pai e eles estavam bem, porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Mas hoje tem uma coisa aí que o povo está dizendo: se separem. A multidão disse para Jairo: a sua filha está morta, não incomode mais o mestre. Aí a pessoa disse: não incomode mais, case, se divorcie, busque outro homem, você tem direito, vai ser feliz. Mas eu digo uma coisa: é melhor você incomodar o mestre, é melhor você lutar na igreja buscando o Senhor, a libertação do seu marido, porque lá naquele grande dia Jesus vai perguntar assim: ô Joana, ô Pedro, ô Isaías, ô Isaac, cadê a sua esposa? Ele: Senhor, aqui está minha esposa, a segunda esposa. Ele fala assim: ô Isaac, eu te entreguei uma pessoa para você cuidar, porque família é ministério. Aí a pessoa vai dizer assim: Senhor, eu não aguentei, eu separei. Mas vem cá, você se separou, mas ele se perdeu, porque você poderia ter orado, você poderia ter ajudado ele na fraqueza dele, ele entrou no inferno. E se Jesus disser para essa mulher, para esse homem: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, porque você não cumpriu o seu chamado, então eu te entreguei um talento que você tinha que dar conta. Você vai se separar do seu marido que adulterou, da sua esposa que se adulterou, mas você tem um dever, como cristã, como mulher de Deus, lutar para que ele volte para os caminhos de Deus e seja salvo. Porque se ele não voltar, é responsabilidade sua, é responsabilidade da igreja. Eu separei, eu não tenho mais nada a ver com aquele homem. Carne da mesma carne, ossos dos mesmos ossos. Houve uma traição, sim, mas você, como cristão, você tem o dever de orar. Qual é o segundo mandamento que está na palavra do Senhor? O primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo: amar o seu próximo como a ti mesmo. Família é ministério. E muitas pessoas vão pagar preço porque não lutaram, se separaram, mas não lutaram para que essa pessoa seja salva. Eu falo com a minha nora, ela se viu, nora. Até assim, meu filho era da igreja evangélica, pregava o evangelho. Na outra separação ele caiu. Aí ele voltou para a igreja quando eu caí. Aí, agora está bebendo de novo. Aí quando ele bebe, ele fica aquela citrosa, meia-dor, ele exagera essa mulher, mas muda a situação dela. Aí eu falei assim: pelo amor de Deus, já te pedi, você é serva do Senhor Jesus. Você é da igreja, ela é dessa Andréa. Cuida, pelo amor de Deus, tu tem um filho, tu vai achar a coisa mais boa lá na frente, tu vai achar, meu filho. É verdade. Quando ele tiver chegar em casa assim, com aquela
ignorância, você entra para dentro do quarto, fecha sua porta e vai orar. Vai orar, é melhor. Porque se tu marcar, se eu não quero saber de ato novo na minha vida, se minha filha você é novo, não faz isso não. Ela tem que lutar pelo seu esposo. Pois é, Aqui vocês vão observar que no 50, preste bem atenção no que Jesus vai dizer. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, serás salva. Aqui, Jesus estava novamente dizendo para outro que estava na multidão, dizendo: olha, a sua filha realmente morreu, mas se você crer, ela não somente será curada, vai ressuscitar, mas também será salva. Outra família que teve encontro com Jesus não veio só buscar o milagre, mas veio buscar Jesus e a salvação da sua casa. Olha aqui para nós finalizarmos. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão Pedro e a Tiago e a João, e o pai e a mãe da menina. Sabe o que Jesus fez com aquela multidão incrédula? Disse assim: todo mundo fica aí fora, só vai entrar quem tem fé. Tira as pessoas que às vezes estão no meio seus, te trazendo coisas negativas, dizendo que você não pode, que você não vai conseguir, que Jesus não tem poder, que Jesus não vai curar você. Tira essas pessoas do seu caminho. Não ande com pessoas negativas, que te trazem negatividade, que te trazem destruição. Não ande na mesa dos escarnecedores. Ande com pessoas que te tragam vida, que te tragam esperança, que te tragam renovação. E Jesus fez isso. Olha, saia todo mundo. A multidão está me seguindo, que é normal a gente cristã, a gente que prega a palavra, tem multidão atrás da gente. Mas se você vê que a multidão está te atrapalhando, fala assim: ó, fique aí fora, porque eu vou resolver aqui uma questão de alguém que tenha fé. E aí, o que nós vamos fazer aqui? O que Jesus fez?